Olá, bem-vindos ao Centema. O meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026. Eu queria muito gravar um podcast antes do final do ano de 2025, não consegui, por isso vai ser hoje. Vamos ver se eu consigo gravar 2 vídeos hoje, porque eu gostava de gravar um de 2025, porque tenho muita coisa para contar e gostava também de falar sobre 2026, os meus planos, porque eu gosto muito de ver esse tipo de conteúdo e acho também divertido fazer. Só que estou com uma dor de cabeça muito grande já desde terça-feira, por isso vamos ver o que é que acontece. Se calhar vai haver algumas pausas aqui no meio, vamos ver. Primeiro de tudo, queria desejar um feliz ano novo. Para quem já vê o meu canal há algum tempo sabe quanto eu gosto do ano novo. Não sei, há alguma coisa sobre recomeçar que acho piada. Obviamente que as coisas não recomeçam totalmente, nós somos as mesmas pessoas, vamos evoluindo, mas somos sempre as mesmas pessoas do que há umas horas atrás ou há alguns dias atrás, quando era 2025, mas acho fixe estar a pensar numa coisa nova, é como um aniversário, é algo diferente. Por isso, vou primeiro falar dos projetos que eu estive a trabalhar até o final de 2025 e depois também queria fazer assim um pequeno balanço de 2025, porque acho que tem aqui algumas vitórias que são fixe. Não estive a fazer um grande estralhanço, não estive a fazer 500 mil projetos, mas há aqui algumas vitórias que eu gostaria de celebrar. Por isso vamos começar pelos projetos terminados, e o projeto terminado que estou mais contente é a minha Gentle Lopi, que estou a usar neste momento e que tem sido... Ui, está sempre o meu microfone está sempre a bater aqui com o vaso. Pronto. Eu propus-me a terminar a minha Gentle Lopi até o final do ano e consegui. Eu até gravei um vlog a terminar, só que não editei, por isso eventualmente há de aparecer no canal. Não faltava muito, eu já tinha acabado de tricotar. Eu já tinha acabado de tricotar as mangas, mas não tinha mostrado. Elas são assim mais dobradas. E ultimamente estes dias tem sido só o que eu tenho vestido em casa, que é exatamente o meu... era o meu objetivo. O que é que faltava terminar? Eram os pormenores, nomeadamente aqui este pormenor aqui, que é como é que se chama? Uma corrente que era feita por cima dos mini buraquinhos que estavam a aparecer nos aumentos, que eram propositados mesmo para ter esta corrente. Um pormenor muito importante é que, dá para ver aqui, que eu estou a usar um alfinete de dama, porque ela pica bastante e eu basicamente estou a usar um alfinete de dama para agarrar ao tecido que eu tenho por baixo, que são camisolas de algodão. E eu já lavei o tecido, mas ainda não fiz nada com ele. Tenho um resto de tecido que eu quero costurar aqui como é que se chama? No colarinho, para não sentir ali a lã pesada no pescoço. Sinto que é uma área muito sensível e aqui às vezes isto sai e não me faz confusão, mas no colarinho sinto uma sensibilidade. Desde que eu fiz aqui o truque da alfinetama, funciona. Claro que realisticamente não ia demorar muito a fazer isto do colarinho, mas ainda não fiz. Outros pormenores aqui é a primeira camisola. Falta aqui dizer também uma coisa importante, que o modelo é da Gentle Lopi, chama-se Gentle Lopi da Madeline. Só me estou a lembrar do nome de uma escritora que se chama Madeline Miller.
Hoffman, acho que é Madeleine Hoffman. Eu vou pôr aqui um texto com o nome da pessoa e estou a usar Plotulopy dobrado e é super quentinho, nunca tinha usado. Deita bastante pelo, isso é um problema porque parece que eu tenho gatos neste momento. Não é uma coisa que me agrade muito, mas realmente a camisola é muito quentinha. É verdade, não tem estado tanto frio ultimamente, mas para mim é frio e estes dias, acho que foi na quinta-feira, eu estava numa reunião e estava com calor enquanto estava a vestir isto e não pus o aquecedor nenhuma vez naquele dia, por isso fiquei super contente. Claro que nós pusemos o ano passado em maio, acho que foi, as janelas novas e nota-se bastante a diferença, mas ainda assim isto está a ser tipo alto Vitória. Estou bem contente com o vestido porque é exatamente aquilo que eu queria. Estou a usar neste momento calças polares com ele, mas não interessa, tipo, estou quentinha com isto. E depois aqui eu vou-me pôr aqui em cima, que é o clássico. E aqui, isto era uma camisola e eu fiz em vestido. E também tem aqui um pormenor aqui em baixo. E depois também decidi fazer um bolso, porque bolsos dão super jeito e ficou super fixe. O que é que eu fiz? Usei... Eu tinha deixado de parte a amostra que tinha feito e eu não tinha rematado, não tinha feito cast-off, então simplesmente continuei a amostra e fiz do tamanho que eu queria do bolso e agora cá, por exemplo, o meu telemóvel aqui, super prático. Ainda considerei fazer 2 bolsos, mas acho que não preciso. E depois qualquer altura posso adicionar. Fiz o bolso normal e depois estive a cozer, fez super bem. Só teve um pequeno problema, é que eu lembrei-me de fazer o bolso no sítio errado. No sítio errado não, na parte de trás do vestido. E eu só percebi isso quando terminei de cozer o bolso. Então, eu estava super contente e depois no dia a seguir, quando eu fiz isto, eu... Depois estive ali a batalhar, porque realisticamente as carreiras encurtadas que eu fiz para subir um bocado a parte de trás não foram assim tão significativas para se ver a diferença, mas eu pensei, eu não gosto das carreiras, de se ver as carreiras encurtadas e realmente aqui vê-se as carreiras encurtadas que eu fiz na parte de trás. E então eu decidi, vou desmanchar, pronto, vou fazer novamente e está tudo bem. E não demorou assim tanto tempo, é só aquela coisa de às vezes termos de desmanchar as coisas e não queremos, mas estou bastante contente com o resultado final. No bolso, outra coisa que eu decidi não fazer nenhum canelado, porque achava que o meu objetivo era que parecesse super a parte da camisola e acho que com um canelado ia cortar um bocadinho. E aqui no bolso também decidi pôr aqui o pormenor da corrente, acho que fica muito giro. Ainda equacionei pôr aqui e aqui, mas acho que era demasiado e eu fiz mesmo em cima da parte de trás, aqui, não, em cima da parte de trás não, em cima da divisão, porque assim fica mesmo muito fluido e faz parte da camisola. Tenho aqui um vídeo de eu usá-lo nos Palácios de Cristal, que estive lá a tirar algumas fotos. Eu gosto sempre de tirar fotos quando termino um projeto e assim em vídeo dá para ver como é que ele me fica 100% sem aqui, com as divisões que eu preciso fazer para caber aqui na câmara. Acho que está muito fofo, super quentinho e foi um projeto que eu acho que vou utilizar muito, que é importante.
Fica-me um bocado de saco de batatas, é verdade. E não sei muito bem quão bem me ficava andar com isto na rua, mas o meu objetivo desde sempre com este projeto era usá-lo em casa, por isso vou continuar a usar esse projeto em casa e estou, basicamente é a minha roupa agora, é tipo, chego, tomo banho e pumbas, quando estou em casa é sempre, sempre esse. Talvez com um cinto se calhar ficava melhor, não sei. Outra coisa é que eu me esqueci de, quando estava a tricotar, e só reparei nisso quando pus as correntes, esqueci-me de fazer aqui as laçadas para fazer aqui a corrente, por isso não fiz aqui. Tal como no modelo indica, é para estar assim meia dobrada e é isso que eu estou, é assim que eu estou a usar o vestido. Estou bastante contente da decisão de ter tornado isto um vestido, acho que para mim faz muito mais sentido e sim, acho que vou utilizar muito isto, já estou a utilizar muito isto e há alguma coisa que eu queria falar, mas não me lembro. E sim, pá, aqui na Marca está extremamente mais frio do que no resto da casa e estou definitivamente a sentir, mas a minha zona do corpo, tipo do tronco e assim, está muito mais quentinha do que o resto, por isso acho que é super positivo. E sim, uma coisa que eu achei também interessante a bloquear é que a água estava toda tipo a cair. Normalmente quando, não é normalmente, mas muitas peças que eu bloqueio e que lavo, a água está tipo em todo o lado. E aqui ela basicamente rapidamente foi para baixo, muito rapidamente, mais que normal. E pronto, as propriedades desta lã, não é, da Islândia, e embora seja um bocadinho dura em termos de pica, eu achei isso super interessante e estou contente. Pronto, acho que é isso, a Gentle-Lopi. Acho que é um projeto fixe e estou contente com o resultado final. Não me sobrou assim muito, sobrou-me duas meadas deles, porque aquilo é tipo um prato ou um plate, não sei como é que se diz em português. Tenho algumas ideias para ele e acho que vou também guardar algum para remendar esta camisola se for necessário, porque não sei a longo prazo como é que ela vai, como é que vai ficar com muito uso. Sim, a única coisa que eu reparei agora é que preciso de arranjar espaço no meu armário para pôr este vestido, porque eu não quero estar a pendurar as coisas que eu tricoto, só que eu já tenho o cubículo que é para camisolas cheio e isto é quase o cubículo. Por isso tenho de imaginar aqui alguma maneira de o fazer. E é isso. Este fio comprei em segunda mão e é fixe estar a dar uso. Acho que naquela altura comprei vários fios e já gastei isto, já fiz um shile com muitos dos fios que comprei dessa pessoa e eu acho que não falta nada ou praticamente nada. Por isso é fixe sempre sentir que o meu acervo está a diminuir. Outro projeto terminado são as meias para o meu irmão, que eu estou a usar um modelo meias da Fabi e o fio que eu estou a usar é um fio Regia. Eu, por acaso, posso mostrar qual é que é a linha exatamente, mas está a fazer fez um padrão super giro, não é? E é o Through the Seasons Color Design Line, é este.
Fez um padrão super giro, isto é 75% lã e 25% poliamida. Eu não terminei as meias a tempo de dar para o meu irmão no Natal, mas ele experimentou uma antes de ir embora. Ele ia embora antes do ano novo, e então eu depois perdi um bocadinho de gás de fazer as meias, porque pensei, primeiro não vou conseguir, segundo, ele provavelmente agora em janeiro, ou esperemos no início de dos máximos, início de fevereiro, vem aqui, e então eu pensei, vou-lhe depois dar as meias, mas ele experimentou uma delas e terminei-as mesmo ontem, ou seja, ainda estão úmidas. Eu uso este truque de dobrar os cabides em formato de meia para bloquear, e ficaram super giras, gosto muito. Eu também já tinha dito isto no último podcast, mas realmente quando eu faço as meias de avesso em liga, nota-se muito mais aqui onde esteve a agulha, mas estou ok com isso. Eu gosto muito de fazer aqui o calcanhar assim mais alto, usando o método normal de calcanhar, e sim, pronto, é um projeto terminado, não tem assim muito que saber. Acho que o fio fez o trabalho todo. Eu ainda tentei fazer, eu tenho tipo um problema que é, depois sinto que estou a desperdiçar fio, que é, eu tentei fazê-las iguais, só que depois percebi que para fazer iguais tinha de retirar montes de fio, e não. Pronto, então elas estão assim ligeiramente diferentes, mas claro, dá para perceber que são as mesmas meias, e estou super ok com isso. Sei que se calhar algumas pessoas não estariam, mas pronto, e acho que o meu irmão também não se importa. Se se importar, vai vestir as meias na mesma, não tenho dúvidas disso. E o que é que eu queria dizer mais? Usei agulhas 2.5 milímetros. A única coisa que alterei no modelo foi para o canelado, não mudei de agulha para ficar com uma agulha mais pequena, para ficar mais apertado. O meu irmão estraga um bocado aqui as meias aqui nesta zona, e então achei que não era necessário, que é para ele ter um bocado mais folga a pôr a meia. Vamos ver. Depois, agora que eu bloqueei, podem ter, ou de certeza que se deram um bocadinho, quero ver como é que fica, e sinto que tenho de começar a ter um maior registro de como é que as meias lhe ficam, que é para saber quantos números de malha normalmente para ele, quantas filas faço no pé, quantas filas faço no cano. Acho que se calhar seria bom fazer este tipo de registro, porque sempre que eu faço meias para o meu irmão é sempre um bocadinho aleatório, e está tudo bem, ele não se importa, mas se calhar até era fixe ter assim alguma coisa mais certinho. E sim, agora vou-lhe dar quando ele ia para a próxima vez, se não vou-lhe enviar as meias. Será que isto me cabe aqui? E eu não, vou estar com medo de estar aqui. Vou pô-las aqui, se calhar aqui no estendal. Pronto, esse foi outro projeto que eu terminei ontem mesmo, porque depois acontece-me sempre isto, que é quando acaba a minha responsabilidade sobre as coisas, eu depois deixo andar. Então tive um monte de tempo, super avançada, depois chego ao pé, e eu avanço mais um bocado, e depois tive aí uma semana para fazer a biqueira, que ontem, mesmo com as dores de cabeça com que eu estava, e assim consegui terminar facilmente. E outros projetos terminados, tenho muitos projetos terminados. Isto não é assim muito comum, porque eu passo bastante tempo num projeto. Geralmente
este já estava desde fim de 2023, acho que comecei em... 2023 não, 2024, acho que comecei em novembro. Por isso é engraçado ter tantos projetos terminados no podcast. Eu também terminei o Sophie Wood. O Sophie Wood é um modelo da Petite Knit. Eu usei o fio Ronron da Miltons e tenho aqui a foto, as fotos. Tenho aqui as fotos que eu terminei, dei à minha sogra, dei só no ano novo, não lhe dei no Natal, eu também não estava, não passei o Natal com ela. E parte de dar uma prenda também é ver a reação, certo? Pelo menos eu sinto isso. Então eu queria muito ver a reação dela e ela gostou. Espero que use muito. O projeto é fácil de seguir. Eu acho que não aumentei a agulha nesse, só aumentei no próximo. E sim, é só um projeto de estar atento. O capuz definitivamente é um bocadinho curto, mas eu achei que não era preciso mais para aquilo que ela ia usar. Mas se quiserem fazer este projeto e quiserem assim um capuz que vai se calhar até aqui, ou arranjam outro modelo, ou então aquilo tem uma opção para conseguir aumentar a profundidade do capuz, por isso, e é super fácil de entender como fazer. Eu não fiz, mas gastei mais um novelo do que o pedido, e então eu até tive de ir à Ovelha Negra comprar mais um, e comprei, eu acho que cheguei a usar 6 novelos, e sobrou-me um bocadinho, mas pouco, não sei exatamente, mas acho que foi, sei lá, 15 gramas ou assim, por isso... pode ser também do facto de eu tricotar um bocadinho mais apertado, eu não fiz a mostra, mas sim, acho que ficou giro e é definitivamente uma prenda engraçada para dar. Também, agora, de projetos terminados acabou, de projetos em curso e que eu terminei o ano passado, porque tenho aqui outro, mas vou só mostrar depois, porque já são muitas coisas a mostrar hoje. Tenho o segundo Sophie Wood. É exatamente o mesmo modelo. O que é que eu estou a mudar aqui? Eu estou a utilizar agulhas 6mm para não só ficar um bocadinho maior, mas também para ficar com o tecido, porque este era um bocadinho mais pesado, então achei que fazia sentido. Este fio é um fio que eu tenho há imenso tempo, que é o Rosários 4 Ethnic, e era uma coisa que eu queria que saísse da minha stash, do meu stash, mas não tinha assim nenhuma ideia para ele. E eu achei que este projeto era o perfeito. O que é que eu fiz diferente até agora neste? Primeiro fiz a versão M. O modelo tem vários tamanhos, mas a única coisa que muda nos vários modelos, dos vários tamanhos, é o comprimento do cascolo. Ou seja, este é pequeno em relação ao outro. Eu fiz o S ou o M? Acho que se calhar fiz o S e no outro fiz o M. Eu sinceramente não acho assim muito, acho estranho a única coisa que difere nos vários tamanhos ser o comprimento do cascolo. Eu veria isto como cada tamanho tinha uma profundidade diferente do capucho, mas pronto, não é assim que está o modelo. E este eu também perdi um bocadinho da velocidade porque eu tinha 2 novelos para isto e pensei, olha, isto vai ser perfeito, vou conseguir utilizar e gastar o acervo, mas aqui a meio
já tinha gasto mais que um novelo, ou seja, isso significaria que não ia conseguir terminar com o novelo que tinha. Este fio está descontinuado do Rosários 4, ou pelo menos eu não consegui encontrá-lo em nenhuma loja. Primeiro procurei em várias online, depois procurei físicas e não consegui encontrar, mas encontrei uma loja online chamada Carlota Grandma, que me enviou isto, melhor que me enviou, que eu comprei isto, que eu comprei este, o lote é diferente, mas não vejo assim super diferença entre as cores. No entanto, eu agora vou começar a alternar o fio. Eu estava com esperança que isto chegasse até ao final do ano e assim se calhar conseguia dar-lhe tudo e no final do ano e até ao final do ano fazer, mas não aconteceu e então perdi ali a vontade de pegar neste projeto. Mas quero terminar isto e vou intercalar com este fio novo que chegou e o fio que já tenho, que assim se calhar não se vai assim notar de grande diferença entre os lotes. Este fio é 40% lã, 6% alpaca e 54% acrílico. Acho que tricotado fica super giro, gosto. E este é uma prenda para a avó do Daniel e espero que ela goste. Vamos ver. Não me falta muito a acabar o capucho e depois só falta esta parte. Por isso há de me sobrar deste fio, o que é uma pena, mas pronto. Às vezes não conseguimos bem acertar na quantidade de fio que sobra e assim eu, embora não tenha o objetivo de ficar com o acervo a zero neste momento, eu gosto da ideia de ir gastando fios que eu tenho mais antigos e pouco a pouco ficando com menos. E sim, acho que depois posso tentar arranjar aqui alguma coisa pequena para fazer com isto. Neste momento não tenho nenhuma ideia, mas depois vou pensar em alguma coisa, nem que seja se calhar umas luvas sem dedos. Acho que se calhar este fio até é fixe. E é super fofinho. Obviamente não consigo passar textura em formato vídeo, mas é bastante fofinho, por isso também achei que era um bom fio para utilizar. E de qualquer das maneiras, mesmo que eu tenha tido de comprar outro fio, eu gosto muito da ideia de estar a utilizar coisas mais antigas do meu stash, porque se temos as coisas, também é bom utilizá-las, não é? E sim. Pronto, estes são os projetos que eu tenho em mãos neste momento. Na verdade tenho mais um, mas vai ficar para o próximo episódio, para 2026, porque foi começado em 2026 e já tenho aqui muita coisa para falar. E o quê? Que é isso, em termos de... Agora vamos aqui ao balanço de 2025. Estive a pensar um bocado nisto. Eu todos os anos faço uma pequena reflexão de como é que correu 2025, melhor, como correu 2025 não, mas como correu o ano anterior. E gosto de fazer isto entre o Natal e o Ano Novo. Se não sabem por onde começar neste tipo de reflexões, eu recomendo o site Year Compass, que está aqui. O site tem em português também, eles providenciam um PDF para preencher. Eu, pessoalmente, o que é que eu faço? Eu preencho algumas das perguntas e eu não imprimo, ponho no meu caderno, no meu diário normal, simplesmente porque para mim é mais fácil ter tudo num sítio versus em algo à parte. Embora eu goste da ideia da parte, só que eu também sinto que aquilo tem muitas perguntas e algumas perguntas não me apetece responder ou
não estou com paciência para responder. E então eu selecionei algumas das perguntas que eles fazem lá, que me fazem mais sentido, e é bom pensar um bocadinho nisto. Não preencho tudo de uma vez, vou fazendo um bocadinho todos os dias, e acho que é bastante interessante para refletirmos um pouco sobre o ano. Algumas pessoas se calhar não vão querer fazer isso, mas para quem quiser, o Year Compass acho que é um bom sítio para começar, e tem ali as perguntas todas, podem imprimir, podem passar para o caderno, podem fazer o que quiserem. E algumas coisas de 2025 em termos de balanço. Eu não tenho assim grandes objetivos para 2025 em geral, tinha alguns, mas se calhar mais pessoais até, mas algumas vitórias de 2025 em relação aqui às manualidades e coisas que eu quero partilhar. Uma delas é ter feito o top Stromboli com um fio que eu comprei em 2009 reciclado, e este fio já estava há imenso tempo no meu stash e é sempre muito fixe, e estava agora a acabar de falar da mesma coisa, não é? É muito interessante para mim conseguir ter usado alguma coisa que já está há tanto tempo ali no meu stash, e para uma coisa que eu adorei o resultado final. Eu acho que ainda o consegui utilizar uma ou duas vezes antes do frio chegar. Isso para mim é super positivo, por isso é uma grande vitória de 2025. Outra grande vitória, estou aqui a olhar para as minhas notas porque senti que hoje ia precisar 100% das minhas notas, e preciso. Outra vitória de 2025 foi começar a usar mais o meu alfinete de tricô. Não tenho aqui nenhum, ou se calhar tenho. Não interessa, mas pronto, é um alfinete de tricô e eu sinto que isso faz-me doer menos o pescoço a tricotar, e acho que estar mais rígida em termos de utilizar melhorou bastante as dores que eu tinha a tricotar, e isso é super positivo. Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Gostei muito de ir aos Países Baixos, foi tipo uma vitória, gostei de visitar muito, já não viajava com o Daniel há algum tempo e foi muito fixe, e acho que nos fez muito bem. Depois, outras coisas assim mais diferentes no âmbito pessoal, que o viajar também foi, acho que foi o ano que eu fiz mais exercício físico. Em contrapartida, também foi o ano em que tive mais dores em geral, e é uma coisa que eu quero trabalhar em 2026 para tentar perceber o que é que eu preciso de comer para sentir que o meu corpo não está completamente cheio de dores sempre. Mas foi positivo em termos de exercício. Fiz muito hot yoga, que já tinha experimentado, mas este ano fiz de uma forma mais frequente, e a única coisa negativa é mesmo isso das dores. Quero tentar perceber o que é que eu consigo fazer, e se calhar em termos de alimentação, para não estar assim desta forma cansada, e se calhar mais exercício para reforçar alguns músculos que me cansam imenso, por exemplo, durante a piscina e etc. Acho que ao longo destes, se calhar, 3 anos, eu tenho vindo a aumentar a minha atividade física, só que eu ainda não tenho aqui o equilíbrio certo nas várias nuances que o mais exercício físico trazem à minha vida. Se isto faz sentido, para mim faz, mas pronto. E depois, outra pequena vitória foi participar em clubes do livro presenciais. Participei, não sei exatamente em quantos, mas alguns, aqui numa livraria que abriu no Porto, chamada Rosebud Bookshop, e é fixe, é super fora da minha zona de conforto,
mas eu já aprendi, e já aprendi isto há algum tempo, eu não confio muito na minha vontade de fazer as coisas em termos sociais, porque muitas vezes não tenho vontade de fazer as coisas, só que depois quando vou e saio fico muito contente e faz-me bem. Por isso é que eu estou-me sempre a pôr em coisas que se calhar o pessoal que me conhece, mas tu não gosta. Tu és tipo mais antissocial e assim, mas é bom e eu passo muito tempo no computador, passo muito tempo em chamadas pronto, no computador, e ter ali aquele aspecto social não agarrado ao computador faz-me bem, e sim, e no outro dia fui ao Knit Night da Ovelha Negra, que é presencial, que eu fui uma vez antes do Covid, e existe agora sempre uma coisa que é antes do Covid e depois do Covid, já repararam? Eu sinto isso, sinto que existe o antes e o depois, só que aquilo é sempre um pouco estranho, fora do conforto, mas fui agora em janeiro e gostei. E é isso, acho que estas coisas fora de social, com coisas que eu gosto, são boas para mim, mesmo que esteja cansada do trabalho. Naquele dia, em particular em janeiro, tinha sido um dia bastante difícil, não queria sair de casa, mas depois saí de casa e senti-me mais leve, e eu acho que preciso um bocado disso. Pronto. E é isto, em termos de vitórias de 2025 que quero partilhar. Sim, acho que em termos de 2025 é isso. Acho que também foi fixe ter participado na troca de postais. Quero fazer um bocadinho mais disso, mas... e também acho que participei em 2024 ou 2023, participei num desses anos, e também acho que é fixe, acho que fazer aquilo uma vez por ano e assim só me faz bem. E é isso, pronto, vou falar assim um bocadinho de livros, e antes de eu falar sobre livros, e porque sei que muita gente para de ver quando eu começo a falar sobre livros, só queria primeiro desejar um feliz ano novo. Muito obrigada por verem estes vídeos, e espero que em 2026 espero que 2026 seja um melhor ano que 2025, e com muitos projetos, muitas coisas boas, e um beijinho grande. E agora sim, vou falar sobre livros. Tenho aqui o Checkmate, de Ali Hazelwood. Acho que já falei desta escritora várias vezes no podcast, e eu ando a tentar ler todos os livros que ela tem, porque há alguns que eu ainda não li, e eu gostei bastante. É sobre duas pessoas que competem em xadrez e que se apaixonam, mas tem ali toda uma vertente do xadrez, e assim achei super interessante, porque eu não conheço assim muito o mundo do xadrez, e então fala sobre algumas das dores de ser... de estar em xadrez, tipo, algumas coisas que eles têm de estudar, montes de coisas que eles têm de estudar, e achei isso super interessante. E é engraçado porque li outro livro mais à frente a falar sobre o mundo do xadrez, por isso acho super fixe ter lido esses dois livros em 2025, porque de certa forma um foi um contexto do outro, e gostei bastante. E também ela neste livro fala sobre ser uma mulher no mundo do xadrez, que também achei interessante. Depois tenho aqui A Cicatriz, de Maria Francisca Gama,
eu tive muito tempo a tentar perceber o que é que eu sentia em relação a este livro. Acho que se lerem este livro deviam ver os não sei como é que se chama, os avisos em relação ao conteúdo do livro, porque é engraçado que este foi o primeiro livro que eu ouvi em audiolivro em português, através da Biblioled, que vocês podem se inscrever através da vossa biblioteca municipal. E eu gostei muito, muito da narração, mas eu fui com os olhos fechados. Eu gosto muito de ir às cegas para um livro. Vou mais ou menos assim com o entendimento, mas muito leve. E eu estava a adorar, só que ao mesmo tempo estava a sentir cada vez mais ao longo do livro que ela está a contar um episódio que aconteceu na vida dela e pouco a pouco a tensão vai aumentando. E eu estava a sentir que o meu coração ao longo do tempo ia cada vez também começando a bater mais depressa, eu estava a sentir de uma maneira muito grande este livro. Pronto, há ali uma parte que é super gráfica, super dura, é mesmo muito difícil e eu percebi antes de ir, é claro, dá para perceber onde se parar. E eu parei o audiolivro e pensei, não vou ouvir mais, não vou, porque eu não vou conseguir. E é super cru, é super duro, mexeu muito comigo e não sei, eu não sei às vezes como é que eu me sinto em relação a este livro, só sei que me fez sentir muito e por isso até dei uma pontuação mais alta porque fez-me sentir muito. Há algumas críticas que eu depois li sobre o livro, algumas concordo, outras discordo totalmente, mas a verdade é que é uma coisa super crua, super dura. Não sei, eu no fim parei e pensei, não vou ouvir mais, mas eu estava no avião, ia visitar o meu irmão. E decidi, não estou aqui a fazer nada, vou ouvir, mas uma parte de mim está um bocado arrependida. Eu leio muito para sentir, para me entreter, eu não leio com grande, mas este livro magoou-me. Acho que é essa a melhor forma de descrever como é que este livro me fez sentir, magoou-me, e não de uma forma de chorar um bocadinho e estar tudo bem, não, aquilo parece que atravessou barreiras dentro de mim que eu não consegui proteger. Acho que foi isso o que eu senti mais em relação a este livro. Acho que é a melhor forma de descrever isto, porque eu também choro muito a ler, gosto de sentir-me relacionada com os personagens, gosto de sentir aquilo que os personagens estão a sentir, mas isto foi tão cru, tão duro, que eu fiquei enjoada a ouvir isto. Fiquei enjoada a ouvir aquela parte. E depois tive uma semana, depois tinha de devolver o livro, e depois daquela cena, depois estive a visitar o meu irmão, depois voltei, e depois tinha para aí 1 ou 2 dias para devolver, e acabei de ler, de ouvir o resto, e passado uma semana daquilo, e eu estava a soluçar no fim, e pronto, não sei, eu acho que também senti muito, acho que também foi o facto de ser um audiolivro que me fez ainda sentir mais. Se calhar se eu tivesse lido normal, se calhar não tinha sentido desta forma, mas o audiolivro, sendo uma narração em que sentia muito perto desta personagem, parecia que estava mesmo a ouvi-la, acho que isso ajudou para eu estar a sentir mais este livro. Pronto, é isto. Definitivamente este livro marcou muito este ano. Depois li Forever After All, de Catarina Maura. São 2 personagens que se apaixonam, um homem e uma mulher,
ele é um bilionário, ela é... Eu já não me lembro muito bem, mas eu gostei deste livro. Só que há um problema com os livros da Catarina Maura, que eu sinto que às vezes aquilo é muito novela e eu não consigo parar de ler aquilo, mas ao mesmo tempo chega a um ponto que é demasiado novela, ou seja, eu estou a gostar muito, só que depois alguma coisa corta e eu adoro estar a ver novelas e tipo coisas ridículas e assim, tipo, é o que eu estava a dizer há bocado, eu leio muito para me entreter, mas eu senti que talvez a tradução em português não estava assim tão boa, depois também fazia-me sair da história. E depois disso, aquilo depois começa a ser tão ridículo que eu saio da história. Ou seja, existe aqui um nível ridículo que eu não sei muito bem qual é que é, mas que me faz sair da história. Depois li Alma Gêmea, de Ali Hazelwood, que gostei. É o segundo de uma série de livros que ela está a escrever que se chama, e o primeiro chama-se Noiva. Este, ela é um lobisomem humana e ele é um lobisomem. E há aqui uma ligação entre eles e há aqui umas peripécias que os fazem estar juntos e eles eventualmente apaixonam-se, mas este livro não funcionou assim muito, assim tanto para mim como outros livros dela, porque eu gostei muito do início, só que depois no fim não consegui sentir que a progressão da relação deles fosse totalmente... eles precisavam de mais alguma coisa, ou seja, eu adorei, eu estava tipo obcecada no início do livro, só que depois sinto que a forma como eles depois ficaram juntos que não foi suficiente para mim. Isto é muito engraçado porque eu acho que nos livros românticos uma pessoa tem coisas muito específicas de o que é que gosta e o que é que não gosta e é muito difícil que isso transpareça para outras pessoas. Por isso, isto também é a minha opinião, isto não é tipo recomendações, por isso é que eu não estou a fazer recomendações de livros em termos de canal, porque isto é só uma espécie de registro daquilo que eu leio, para eu falar um bocadinho mais, porque às vezes também não sei muito bem como descrever aquilo que eu sinto em relação aos livros que leio, e é fixe o podcast, porque obriga-me um bocado a pensar da forma como quero passar a mensagem. Acho que é isso que eu sinto muitas vezes. Depois li o meu... Eu não sei por acaso se já existe em português, acho que sim. My Roommate is a Vampire, de Jenna Levine. É super ridículo, adorei. Basicamente, isto passa-se nos dias de hoje e ela, a personagem principal, arranja um apartamento, um quarto num... Já não me lembro se era uma casa ou um apartamento, mas pronto, acho que era uma casa grande. Consegue um quarto super barato porque o vampiro que lhe está a alugar o quarto não tem ideia dos valores de hoje em dia e ela quase que não manda mensagem porque aquilo é tão barato que, ok, deve ser alguém a fazer algum scam ou assim, pronto. E não, ele simplesmente é completamente à parte e vive há séculos atrás, pronto. Então a forma como esta relação evolui entre eles os dois é muito fixe e é super ridículo e rimo muito com isto e é exatamente isso que eu às vezes preciso num livro. E também gostei bastante da escrita. E sim. Depois li Rookie Recovery, de Lex Easton. É sobre dois homens que um deles é o fisioterapeuta da equipa de hóquei e o outro é um
um jogador novo na equipa de hóquei, e eles apaixonam-se e é toda a relação deles a evoluir. Não gostei muito da escrita deste livro e fez com que eu a escrita era tipo super boa, só que depois parecia que estava-me sempre a tirar do livro, ou seja, não sei explicar melhor, mas basicamente é isso. Às vezes quando é muito trabalhada sem necessidade, sabem, não é isso que eu senti com este livro. E sim, eu normalmente até não curto muito cenas de esportes e assim, de livros românticos, mas depois de ter lido o Eat the Rivalry, eu decidi dar uma hipótese e não foi o meu favorito. Depois li Tender is the Flesh, de Agustina Basterrica. É um livro, eu acho que está categorizado como horror e acho que é um bocado, é uma distopia horror. E eu fiquei super intrigada e por isso é que comprei este livro. Fiquei super intrigada pela premissa, porque como é que é esta premissa? É um mundo em que já não há animais, porque os animais tinham um vírus e então mataram todos os animais da Terra para evitar a mutação do vírus, e então não existe carne de animais para comer. E então, algures no tempo, antes do livro acontecer, decidiram, vamos começar a criar humanos para comer. Então há muitas descrições um bocadinho difíceis e eu acho que isso é super interessante porque é claramente uma crítica à sociedade de hoje em dia de comer animais e como isso rapidamente, ao vermos, por exemplo, comer animais e depois as descrições de comer os humanos, como elas na verdade são muito similares, e eu achei super interessante esta crítica. O livro em si, eu adorei o final, mas acho que poderia ainda expandir mais. Tinha algumas partes, e por isso é que é horror, algumas partes muito duras de ler, mas achei super interessante e achei tipo uma ideia muito fixe e sim, acho que é super interessante do ponto de vista de pessoas que comem carne, tipo eu, de ler este livro. E acho que por hoje é tudo, porque já vou aqui com vários minutos de podcast e vai ficar assim. E por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado e vemos no próximo episódio. Tchau!